Forte abraço a todos que nos acompanham em nosso canal no YouTube. Quando falamos de maçonaria, os nossos vídeos que falamos sobre maçonaria. Em nosso último vídeo, quando falamos de maçonaria, nós tratamos do assunto sobre vaidade. Hoje nós vamos falar um pouco sobre os graus da maçonaria. Antes de iniciarmos, gostaria de pedir a todos que nos acompanham que nos ajudem, se ainda não fizeram a sua inscrição no nosso canal, que façam sua inscrição, nos ajudem fazendo comentários, sugestões. Nós ficaríamos muito gratos se assim nos ajudassem. Bom, a nossa satisfação é porque falamos para os maçons e para os não maçons, no intuito de que para os maçons sirva de tema para apresentação em tempo de estudo e para os não maçons para que conheçam um pouco da maçonaria. As regras de origem da maçonaria é ter sido constituído por uma grande loja regular ou por 3 lojas regulares e de estar em território independente ou possuir tratado de compartilhamento de território, além de ter e de ser soberana em sua administração. O funcionamento da loja maçônica é tratado como simbolista e operativa. Divide-se em apenas 3 graus: o de aprendiz, o de companheiro e o de mestre. E tem o seu juramento perante o livro sagrado da lei, que está presente em todas as sessões, onde ali é colocado o esquadro e o compasso. É através dos graus simbólicos em uma loja que se trabalha os 3 primeiros graus da maçonaria, independentemente do rito que ela usa, iniciando pelo grau de aprendiz, depois pelo grau de companheiro e por fim pelo grau de mestre, que são os graus onde se concentram a maior parte do conceito maçônico. Cada grau terá sua cerimônia de passagem, seus ensinamentos, suas prerrogativas e simbolismos, seus sinais, palavras, toques, paramentos, etc. Ou seja, para cada grau tem palavras, toques, paramentos, sinais apropriados. Todos esses graus são divididos de modo a organizar os trabalhos maçônicos operativos em sua loja. No caso de aprendiz, que é o primeiro grau da maçonaria, onde é assim que um candidato é aceito, e quando aceito ele deverá passar por uma cerimônia chamada de iniciação, e por ser este ritual que ingressa o não maçom na ordem, por tradição, durante todo o tempo que se está neste grau de aprendiz, não lhe será permitido falar em loja. Só lhe será permitido falar em momentos oportunos e em algumas obediências maçônicas. E também apenas quando tornar-se companheiro. O aprendiz, ele aprenderá o básico da ordem, sobre funções,
sobre as oficinas, os oficiais da loja, sobre o seu funcionamento e dos primeiros símbolos maçônicos. Ao passar de aprendiz para companheiro, que ocorrerá depois de concluir seus estudos no grau de aprendiz, o maçom aprendiz passa para o grau de companheiro em uma cerimônia própria chamada de elevação. Já no grau de companheiro, que é a continuação dos estudos maçônicos, neste grau, o companheiro é simbolicamente voltado para a importância que o trabalho tem na formação do homem e da humanidade, da ciência, da arte e, sobretudo, no que se refere à geometria. Observamos também que o termo companheiro, esse termo aponta uma maior aproximação do maçom com as obras da ordem, que significa a mesma raiz latina de confraria, associação, colega, corporação e companheiro do mesmo ofício. E por ser um grau intermediário ou um grau intermédio, as suas atribuições têm por objetivo a utilização do ritual e do aprendizado simbólico, que varia significativamente conforme a obediência maçônica, ou até do rito adotado pela loja que o companheiro frequenta. O companheiro, ele permanece nesse grau por 6 meses e durante todo esse período o companheiro recebe instruções que lhe auxiliam na compreensão dos mistérios e alegorias maçônicas. Tendo o companheiro cumprido o tempo exigido, como pela loja, este é chamado a ser mestre, que é o grau da plenitude maçônica, o grau mais elevado da loja simbólica. Neste grau, o maçom adquire todos os direitos maçônicos e pode ocupar qualquer cargo na loja a que pertence. Portanto, para se tornar mestre, o companheiro passa também por uma cerimônia de passagem de grau de companheiro para mestre. Esta cerimônia ela é chamada de exaltação, que lembra os antigos mistérios egípcios e faz alusão à lenda de Irã Abif. Normalmente, a maioria dos maçons se encontram neste grau. E é neste grau que o maçom poderá indicar pretendentes à iniciação. E, depois de se tornar mestre, o maçom pode requerer e ingressar nos graus filosóficos. Quando se fala de iniciação, no caso de iniciação de um profano, este profano sendo aceito, o maçom que indicou, ele passa a ser o padrinho daquele iniciado. E tem esse padrinho o dever de acompanhar toda a caminhada daquele aprendiz que ele indicou, sendo seu companheiro até fechar o ciclo e passar a ser mestre maçom. Quando se fala de oficiais da loja, dos emblemas e joias dos oficiais, se fala para que se tenha ideia de que uma loja ela possa funcionar, só funciona com oficiais e emblemas desses oficiais. Existem também os encarregados para diversos fins e cada cargo tem o seu fim, descrito ali no ritual em que a loja opera.
além de obedecer o regime do qual você pertence. Os cargos mais comuns são aqueles indicados por uma joia maçônica, que é comumente representado por um pingente e, portanto, essa joia ela é como sendo a do venerável mestre, que é o mestre maçom que preside a loja, e este é auxiliado em suas funções por vários outros irmãos para a condução dos trabalhos e da administração da loja. Na loja, substituem o venerável mestre, o primeiro vigilante, como sendo o vice-presidente da loja, e o segundo vigilante como sendo o segundo vice-presidente. E nas demais sessões especiais, que são chamadas sessões magnas, somente podem substituir o venerável aqueles que possuem o título de mestre instalado. Dentre as principais atribuições do cargo de venerável mestre, destacam-se a de presidir as sessões, nomear as comissões de trabalhos da loja, aplicar os regulamentos maçônicos, tudo isso em conjunto com o orador da loja. Em sendo venerável mestre, regularmente eleito para presidir uma loja, este participa de um ritual especial e aí passa a ostentar o título de mestre instalado. E o mestre instalado, que é um cargo maçônico, utilizado para designar o mestre maçom que foi eleito ou que ocupou o cargo de venerável mestre de uma loja, e que tal expressão instalado, ele deriva da cerimônia na qual o mestre recebe esse título, chamado de cerimônia de instalação na Cátedra de Salomão. Tal qualidade dada ao mestre maçom, de mestre instalado da maçonaria simbólica, advém do reconhecimento do obreiro como sendo um mestre maçom experiente, detentor de conhecimento maçônico e de sabedoria, de capacidades essenciais para liderança dos irmãos que fazem parte do quadro de sua loja. O maçom eleito venerável mestre precisa tomar posse e ser instalado, para que possa, ao tomar posse, exercer o cargo e todas as suas prerrogativas. E esta posse se dá através de uma cerimônia que chamamos de cerimônia de instalação, e que nesta cerimônia só irão participar outros mestres instalados, seja de sua loja ou seja de lojas co-irmãs. E, estando instalado, passa a ter o título de mestre instalado. Os direitos desse título são diferentes a depender da jurisdição da loja. E quando o mandato de venerável termina, o maçom continua com o mesmo título de mestre instalado. Este é um dos motivos que alguns irmãos confundem o cargo de mestre instalado com o grau maçônico. No entanto, não é grau, é um título. O mestre instalado, que voltar ao cargo de venerável, passa por uma cerimônia chamada de reassunção. Ou seja, se o mestre dirigiu a loja pelo período
e voltar novamente a assumir a direção daquela loja, ele passa por uma cerimônia chamada de cerimônia de reassunção. Quando se fala de vigilante, se diz que são os oficiais que sucedem o venerável em hierarquia e colaborando diretamente com ele. Juntos, estas três luzes são as três principais, são os três principais oficiais da loja, pelo que denominamos de as três luzes da loja. Além das responsabilidades administrativas, os vigilantes também são responsáveis pelas instruções dos dois primeiros graus, o grau de aprendiz e o grau de companheiro. E que tais instruções podem ser vistas no próprio manual, onde vem ali a ritualísticas que serão utilizadas na loja para cada grau e para cada rito. O primeiro vigilante e o segundo é o segundo nome na hierarquia dos oficiais da loja. Primeiro venerável, segundo primeiro vigilante. E atua ajudando o venerável como sendo um vice-presidente. E executa diretamente as ordens do venerável mestre. Em algumas jurisdições, ele pode atuar como venerável interino na ausência do venerável efetivo. Quando o venerável efetivo não se encontra, este pode atuar diretamente. No Brasil, o cargo é preenchido por votação, que fica e pode ficar responsável pela instrução do grau de aprendiz e será o responsável por manter a disciplina da loja. Ou seja, o primeiro vigilante no Brasil, ele é eleito por votação com o venerável e pode ficar responsável, e é responsável pelas instruções do grau de aprendiz. Também é responsável para manter a disciplina da loja, chamando a atenção dos negligentes e dos faltosos. O primeiro vigilante, ele ocupa seu cargo ao lado norte da loja, do lado ocidental do templo, e representa na loja a força. Sua joia é o nível. Já o segundo vigilante, que é o terceiro na hierarquia da loja, primeiro venerável, segundo o primeiro vigilante e o terceiro o segundo vigilante, ele divide a administração dos trabalhos junto com o primeiro vigilante e com o venerável mestre, sendo ele o responsável pelas instruções do grau de companheiro. E também o segundo vigilante, ele senta-se ao sul do templo e simboliza a beleza, e sua joia é o prumo. Já os diáconos são os mensageiros e principais oficiais da loja, ou seja, do venerável e dos vigilantes. São os diáconos que acompanham os vigilantes e o venerável. A loja sempre tem dois diáconos, um que senta à direita do venerável e o outro que irá sentar à direita do primeiro vigilante. O primeiro diácono, ele serve diretamente ao venerável e o segundo diácono serve diretamente aos vigilantes. Já o tesoureiro tem o papel de administrar as contas da loja, recolher as contribuições dos membros, pagar as contas e encaminhar contribuições anuais para a sua obediência. O secretário é o responsável pelos documentos e documentos em geral, atas, levantamento estatístico, entre outras funções normais, como qualquer outro secretário. Serve também o secretário como mediador entre a loja e a obediência. Já o cobridor da loja, que é um outro cargo, também conhecido
como guarda do templo, ele fica responsável por guardar a porta do templo e verificar a legitimidade dos maçons ali presentes. Temos também o cargo de orador, que é o representante da lei maçônica e sintetiza as conclusões de cada reunião. Temos o chanceler, que é o responsável pelos documentos de frequências e de visitas à loja. Temos o mestre de cerimônia, que é o responsável pelo protocolo e de organizar toda a loja antes da sessão. Temos os expertos, que têm a função de verificar a regularidade e a condição do maçom e dos presentes à loja. Em especial, as dos visitantes. Temos os irmãos hospitaleiros, que têm o papel de organizar e promover as ações de caridade e beneficência, benemerências da loja. Dito isso, havendo, portanto, interesse de qualquer cidadão em ingressar em uma loja maçônica, deve esse cidadão procurar fazer contato com um maçom regular de seu conhecimento, ou se dirigir a uma loja maçônica da sua cidade e fazer o seu pedido. Já se demanda mais de 20 minutos. Para não ficar cansativo, vamos ficar por aqui. Esperamos ter contribuído com os irmãos e, em especial, demonstrando aos não maçons como funciona e quais são os cargos dentro de uma loja maçom regular. Um tríplice e fraternal abraço a todos e até o nosso próximo vídeo, onde nós iremos falar das vantagens de ser maçom. Obrigado e até lá.